Fala gestores, sejam bem-vindos ao canal Gestor 3L, um canal que fala sobre lucro, longevidade e liberdade do seu negócio. Eu sou o Caio Nunes e hoje nós vamos falar um pouco sobre a manutenção dentro da sua empresa. Para a gente falar de manutenção, nós precisamos primeiro entender que temos três tipos de manutenção. Você sabe qual é? A manutenção corretiva, a manutenção preventiva. Até aqui, provavelmente, vocês já ouviram falar. Mas nós temos também o terceiro tipo de manutenção, que é a manutenção preditiva. E essa aqui é a principal e que poucos gestores utilizam. Primeiro, qual é a manutenção corretiva? É aquela manutenção que você só aplica quando o problema acontece. Então, quando um maquinário, por exemplo, da sua academia quebra, você precisa fazer a correção desse maquinário. Essa é a manutenção corretiva. Manutenção preventiva é aquela que você tem um agendamento, você tem um calendário, você tem um planejamento de quando você vai fazer a manutenção dessa máquina. Então, você previne a quebra da máquina, você prolonga o tempo de vida dessa máquina. E a principal é a preditiva. Essa aqui você tem todo um sistema, tecnologia, para poder você ter os dados e o status daquele equipamento. Você sabe quando ele vai quebrar. Só que para isso você precisa de investimento em tecnologia. Por isso que poucas empresas utilizam a manutenção preditiva. Mas vamos entender melhor a diferença entre esses três tipos de manutenção. Então vamos lá. Manutenção corretiva. Quais são as vantagens? Aqui a gente consegue solução imediata. O problema aconteceu, vocês estão vendo que a máquina está quebrada, vocês vão chamar o técnico e ele resolve rápido, tem a solução imediata. Só que qual é a desvantagem? O teu maquinário vai ficar parado. Provavelmente você vai ter perda de alunos. Você vai ter um aumento nas reclamações. Então, o ideal é que vocês não esperem o problema acontecer para vocês aplicarem a manutenção corretiva. Agora, nós temos a manutenção preventiva. Esse tipo de manutenção já é muito melhor do que a corretiva. Então, quais são as vantagens? Vocês vão prevenir a quebra do equipamento, tá? Vocês conseguem antecipar o caos. E quais são as desvantagens? Aqui vocês vão precisar de uma maior gestão. Provavelmente vocês terão um pouco mais de custos, principalmente se os maquinários de vocês forem novos. Por quê? Se eu tenho um maquinário novo, quando eles chegarem na quebra, eles vão levar bastante tempo. Agora, se eu faço manutenção preventiva, de tempos em tempos periódicos, eu vou precisar gastar para que a manutenção chegue e faça toda essa prevenção do maquinário, tá? Agora, vamos chegar na principal, que é o que a gente está trazendo de novidade para vocês hoje, que é a manutenção preditiva. Quais são as vantagens dessa manutenção? Vocês têm clareza. Vocês têm dados. Vocês têm a tecnologia a favor de vocês. Agora, quais são as desvantagens? Vocês vão precisar investir mais, maior investimento em inovação. Ficou basicamente a mesma coisa aqui, né? Mas, enfim, maior investimento em inovação que vocês vão precisar. Então, vocês vão precisar também de uma maior tecnologia, que isso aqui também pode ser uma vantagem, mas normalmente tecnologia, principalmente quando é uma nova tecnologia, ela vem com um preço alto, ela vem com alto custo. Então, vocês vão aumentar novamente aqui um pouco os custos de vocês. Só que, com o passar do tempo,
Quando vocês conseguem ter mapeado através de dados quando o maquinário de vocês vai quebrar ou quando o maquinário de vocês vai precisar de uma prevenção a longo prazo, esses custos eles passam de desvantagem para uma vantagem. Você começa a reduzir os custos. Por quê? Porque a partir de agora, que já passou essa parte inicial do investimento, você sabe exatamente quando você vai precisar fazer a manutenção preventiva. Então você não precisa mais daquele calendário padronizado, de mês em mês eu vou chamar o técnico para poder fazer a manutenção, de 3 em 3 meses eu vou chamar o técnico para ele poder fazer a manutenção dessa máquina. Não. Agora com dados, com tecnologia, com inovação, esses dados vão te dizer quando você vai precisar chamar o técnico para fazer a preventiva. E fazendo a preventiva quando necessário, você não vai chegar na manutenção corretiva. Eu não vou dizer nunca, porque dificilmente a gente pode dizer nunca, né? Mas dificilmente vocês vão precisar dessa manutenção corretiva, tá? Se você gostou desse vídeo, se de alguma forma agregou para vocês, já comenta aqui embaixo, deixa um recado de vocês pra gente, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, esqueci de alguma coisa? É isso, tá? Segue a gente aí para mais dicas de gestão e por aqui vocês vão aprender a ser gestor 3L, um gestor que tem mais lucro, mais longevidade e mais liberdade. Até o próximo, pessoal!